Olá, eu sou o Luan e vou apresentar o capítulo 1 de uma descrição densa por uma teoria interpretativa da cultura, de Clifford Geertz. O Geertz ele foi um antropólogo estadunidense, conhecido aí por ter criado as bases da antropologia interpretativa e que, de acordo com essa perspectiva, claro, inspirada na sociologia de Max Weber, ele traz o conceito de cultura, né? E para entender esse conceito de cultura, a gente deve observar os significados que os indivíduos atribuem às suas ações especificamente. E aí, deste modo, as noções como funções do funcionalismo de Malinowski e também as estruturas da antropologia estrutural de Levi-Strauss, elas perdem importância, porque aí vai dar lugar ao protagonismo, né, no caso, aos próprios indivíduos e a forma com que esses indivíduos atribuem sentido para a sua vida, né, para a sua existência. E como esse conjunto vai tecer uma rede de significados, né, que ele vai chamar de cultura. Então, ao invés de estudar as instituições sociais ou as estruturas sociais, como se essa se impusesse, né, de forma obrigatória sobre os indivíduos, o Geertz ele procura estudar qual é o significado dessas instituições para os seus proprietários. Isso, é claro, em determinadas circunstâncias sociais específicas, né? Então o foco não está em uma estrutura, mas sim em cada indivíduo e como cada indivíduo atribui às suas ações um valor individual, né? E isso vai fazer com que essas ações elas tenham vários significados possíveis. A ação ela tem um simbolismo para o indivíduo, né? E a sociedade, nessa perspectiva, ela seria a soma, né? O conjunto dessa rede de significados que, intercruzados, eles formam as instituições sociais. Então, se eu quiser compreender uma cultura, eu preciso justamente entender essa cadeia de significados, né, de símbolos que os indivíduos estão criando. Então, quando o antropólogo ele vai fazer a sua etnografia para entender como funciona aquela cultura, ele deve buscar esses significados, esses símbolos, em determinados contextos de interações. E é a partir desses detalhes que ele consegue explicar o funcionamento da cultura por inteiro. Então, Geertz ele vai trazer essa noção de etnografia proposta lá no século XIX pelo Malinowski, e que essa etnografia ela deve se preocupar em dar forma a esses pequenos significados, né? Como uma descrição densa, mesmo detalhada, desses significados, onde uma mesma ação, né, aquela ação que os indivíduos tomam, a mesma ação pode ter inúmeros significados. E aí, nesse sentido, identificar quais são os significados que prevalecem, quais são os significados que menos prevalecem e como isso vai afetar a interação daquele grupo como um todo, né? Geertz ele é um autor que trabalhou muito bem a ideia da hermenêutica e que contribuiu em muito para as análises de campo de investigação empírica e que, na verdade, é uma interpretação dos fluxos do discurso capturado aí pelo pesquisador e a forma com que esse discurso mobiliza os elementos simbólicos que estão atrelados a essas ações. O Geertz ele destaca que essa interpretação, né, ela vai ser sempre de segunda ou terceira mão. A primeira mão é sempre do nativo, né, sempre daquela pessoa que nasceu e vivenciou aquela cultura desde sempre, de geração em geração. Então, por mais que o pesquisador se torne muito familiar com as categorias do grupo a qual ele pesquisa, ele jamais vai ser um integrante daquele grupo, né? Então, a capacidade do pesquisador de entender o que acontece dentro daquela determinada cultura nunca vai ser 100%, né, como um nativo daquele grupo, por exemplo, seria capaz de elaborar. O que acontece numa análise antropológica é um processo longo no qual ele traça um discurso social e fixa aí numa forma que é pesquisável, né, como um discurso socialmente elaborado. Isso quer dizer que nas falas das pessoas a qual a gente conversa vai emergir um significado. E esse significado revela elementos culturais importantes para a explicação daquelas ações, né, e a cultura daquele grupo pesquisado. Mas aí não só as falas, como também as práticas, os hábitos cotidianos, os movimentos, as ações culturais, as manifestações culturais que acontecem no dia a dia de quem a gente está pesquisando. E tudo isso vai fornecer um subsídio para o pesquisador pensar a respeito e formular também uma interpretação, uma análise sobre aquilo que ele está vendo. Então o que ele propõe nessa análise é mais do que uma descoberta cartesiana, onde todos os porquês vão ser respondidos. Na verdade, o que o antropólogo tenta fazer
é alternar o conteúdo expresso nas falas com o que ele previamente, né, já sabe a respeito, e ao mesmo tempo a sua experiência vivida em campo, ou seja, a sua vivência. E como essa experiência vai afetar todo esse processo e a forma com que ele vai pensar a cultura, né? Então, dessa contraposição entre a própria cultura e a cultura de quem ele estuda que vão surgir questões que o autor considera pertinente desvendar. O Goetz ele não cunhou, né, esse conceito de descrição densa. Essa ideia que ele mesmo cita no texto é tomada emprestada de Gilbert Riley, que vai além de uma decodificação daquilo que se observa em campo, né? Vai além de simplesmente escrever e descrever o que se está vendo. A descrição densa é um termo utilizado para mostrar como a cultura é composta por uma teia muito grande, muito extensa de significados, e para acessar esses significados a gente tem que realizar uma antropologia baseada em descrições densas, né, e minuciosas. Então as situações observadas em campo, elas são produzidas e interpretadas, e elas ocorrem em lugares, né, e geram aí com isso fatos sociais, que são todos os acontecimentos que se originam na sociedade e pode ser explicado e deve ser explicado por fenômenos sociais. E aí tem um detalhe muito importante dentro do texto também, é que na descrição densa não se deve confundir o loco de estudo com o objeto de estudo. Então, esse objeto de estudo ele está dentro da análise, mas essa análise ela sempre vai ser uma dentre as múltiplas possíveis, né? E essa possibilidade múltipla de ser uma coisa e de não ser outra vai depender, é claro, do posicionamento do antropólogo em campo, do pesquisador em campo. Então o fato do pesquisador ser homem ou mulher, a relação que ele tem com a própria comunidade, o fato dele falar a língua ou não, dele ser nativo ou não, dentre muitas outras questões aí que vão interferir não só na análise de campo, mas também posteriormente na interpretação dos dados. Então, por mais que a gente realize um trabalho de campo e uma descrição densa, a nossa interpretação vai continuar sendo apenas uma dentre as múltiplas possíveis. E aí, nesse sentido, ele mobiliza uma referência a Max Weber, né, para afirmar que a ideia da antropologia não é a busca de leis gerais, né, mas a busca de significados, uma vez que ele acredita que o homem está inserido aí nessa teia de significados que ele mesmo teceu, que é o conceito que ele traz de cultura. Então, ele traz a reflexão de que a antropologia ela não é uma ciência experimental, né, ela é uma ciência interpretativa. E daí, a análise cultural ela vai ser intrinsecamente incompleta, né? Como eu disse, é impossível a gente esgotar todos os elementos de uma cultura e analisá-los, porque a cultura ela é muito ampla e o pesquisador ele é um só, e ele sempre vai acabar tendenciando por aquilo que ele julga ser de interesse, aquilo que ele mesmo é capaz de analisar com base no que está sendo pesquisado. Então, se a antropologia não é uma ciência experimental e sim interpretativa, qual é o método da antropologia? O método, segundo o Goetz, vai ser a interpretação, né? Uma vez que as pessoas estão condicionadas dentro das sociedades, né, a existirem dentro dessa sociedade, então interpretar todos os seus sentidos. E aí ele traz como exemplo, dentre muitos que ele cita no texto, que é o exemplo da piscadela, né? O ato de piscar. Esse ato ele tem um sentido porque ele está submetido a uma regra. Você sabe que é uma piscadela a partir do momento que você também consegue piscar. Ou seja, o significado de uma coisa equivale aí ao seu uso. Então a piscadela é um uso. E como você usa a piscadela é que vai dar o sentido daquilo que ela é, né? Lembrando que a piscadela pode ter diversos sentidos. E se você entendeu a piscadela, é porque você entendeu de fato como usá-la. E como outros exemplos simples, né, nesse sentido, como o aceno de mão, um beijo, a dança, até mesmo o modo de se vestir para determinadas ocasiões, né? Isso tudo tem um significado, tem um sentido. Então essa teia de significado, ela não estabelece uma relação de causa e efeito, né? Como uma teoria científica, por exemplo, a lei da gravidade. Mas a teia da cultura, ela pode dar um sentido à piscadela.
como por exemplo aquela brincadeira do detetive, né? Tem o detetive, a vítima e o assassino, né? E aí você pisca para matar a vítima e o detetive tem que descobrir aí quem é que está matando todo mundo. Então é uma forma de brincar e aquela piscadela tem um sentido. Da mesma forma, uma piscada que você dá para demonstrar que você está debochando de alguém, ou passar uma mensagem, até mesmo combinar aí uma cumplicidade, né? Ou seja, o momento, ele não diz qual é a piscadela e quando que você vai dar essa piscadela, né? Isso vai depender da sua decisão, é uma decisão do indivíduo. Assim mesmo como o exemplo de uma roupa, né? A roupa que você vai vestir para determinada ocasião. Então, se você vai numa festa e vamos pensar uma festa de aniversário. Você pode decidir ir como todo mundo, na mesma linha que todo mundo. Você pode decidir ir brilhando mais do que a própria aniversariante, ou você pode decidir não ir, ou no meio do caminho acontece alguma coisa e você também não vai. Então, assim, são N decisões que podem ser tomadas. Então, esse é o protagonismo que o indivíduo traz. Ou seja, se essa é a natureza da cultura, você não pode ter uma ciência que vai procurar relações aí de causa e efeito. O que a antropologia, enquanto ciência, vai trazer, segundo Geertz, é a interpretação. E aí, nesse sentido, quanto mais específico um conceito for, melhor ele é. Então, você restringe a quantidade de uso que esse conceito possa ter para torná-lo mais significativo e mais interessante para você à medida com que está sendo pesquisado, né? Como ele traz outros conceitos de cultura. Então, assim, para tornar esse conceito mais hermenêutico e reconhecido em sua própria importância, segundo o Geertz, é preciso saber onde os cientistas fazem, ou seja, o que os praticantes da antropologia executam em sua prática profissional, que no caso é a etnografia, né? Então, desta forma, esse conhecimento ele se torna mais completo quando tomamos a noção da prática etnográfica elaborada a partir de uma descrição densa, ou seja, que se preocupa aí com esses detalhes. Então, uma descrição densa, defendida e apresentada por ele, está embasada em 3 características, né, abordadas no texto, que vai se fundir em somente uma, que é ser totalmente interpretativa. Então, uma descrição densa, ela deve traçar a curva do discurso social e fixá-lo aí numa forma inspecionável, né? Ou seja, em resumo, a descrição etnográfica, ela é formada pela interpretação do discurso e o registro desse relato. E daí o autor ele vai comparar a atividade do etnógrafo como leitura, né? Por isso ele vai aproximar o antropólogo de um crítico literário, ao invés de um cientista behaviorista, né? Que vai estabelecer ali regras e leis de comportamento. Ou seja, ele toma o modelo de literatura como modelo do trabalho antropológico, né? E nesse sentido, ampliando o campo de atuação do próprio antropólogo, já que essa descrição densa pode ser vista enquanto um guia de metodologia de escrita, pois se contribui com o fio que tece aí o trabalho antropológico, levando-nos tanto à pesquisa de campo quanto às interpretações teóricas e possibilitando aí todo um trabalho de análise de dados do pesquisador. E para finalizar, é importante destacar que o Geertz ele chama a atenção em sua pesquisa para as singularidades e as particularidades da vida social, né, nos instigando a pensar sobre as diferentes culturas. É isso. Obrigado.